Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a autoestima e sobre o amor próprio. Cláudia, tá me ouvindo bem? Me dá um okzinho. Ah, legal, obrigada. Então vamos lá. A nossa autoestima, ela está muito relacionada com o que a gente percebe sobre a gente. Então, como que você se vê? Como que você se percebe? Às vezes a gente começa a se olhar e começa a reparar que a gente não se sente muito inteligente, pelo menos não o bastante, ou começa a se sentir insuficiente, se sente gorda demais, e começa a encontrar vários defeitos sobre a gente. Encontra ruga, e isso interfere na nossa autoestima. Então, me fala como que você conversa com você, quando você está na frente do espelho, como que você se vê. Porque a autoestima, ela não tem nada a ver com essa ideia maluca que a gente tem visto na internet, de ter um corpo maravilhoso, de ter um físico em dia. É claro que isso é muito bom, mas a autoestima, ela é algo bem mais profundo. Muito mais profundo do que o físico. Um corpo perfeito é ótimo, mas não é só isso. Vai muito além. Então, se você é uma pessoa que se sente incapaz, se você é uma pessoa que se sente insegura, muitas vezes você se sente inferior, se compara muito com as outras pessoas, já existem, são sinais de que a sua autoestima não tá legal. E a sua autoestima, ela pode ser nociva tanto para você como para o outro, e também pode ser benéfica para você e para o outro, para suas relações. Então, a autoestima, ela é muito importante, porque ela interfere diretamente na nossa identidade, na nossa essência. A autoestima, ela é fundamental para a gente ter uma saúde física, uma saúde mental equilibrada. Porque ela é a percepção que você tem sobre si. E essa é a importância da autoestima. Quando Freud, nos seus estudos, ele afirmou que a autoestima tem uma correlação com o nosso ego. E o que é o ego? O ego é aquela pessoinha que está lá dentro da nossa mente. O que ele faz? Ele é responsável pela construção da nossa identidade. Então, o ego sustenta a nossa individualização. E ele é construído lá na nossa primeira infância. Essa individualização é construída na nossa primeira infância, é quando a gente desenvolve a nossa identidade pessoal. Então, um ego bem estruturado, ele é importante para uma boa autoestima. Porque nós começamos a moldar o nosso ego lá atrás, conforme as nossas experiências, conforme as experiências que a gente teve na infância, conforme elas nos impactaram. Então, para ter uma boa autoestima, a gente precisa ter uma boa base. E para trabalhar essa autoestima, a gente precisa ir lá atrás e compreender essa nossa base. Livro de autoajuda vai ajudar, mas se tiver feridas emocionais, você não consegue sustentar essa autoestima. Porque o nosso cérebro, ele tem ali do 0 a 7 anos um processo de desenvolvimento, e aí os neurocientistas já colocam, vocês podem dar uma olhadinha na internet sobre isso, que é o período que a gente recebe os estímulos. E são estímulos que vão impactar nas nossas funções, nas nossas reações, no nosso sentir futuramente, na forma como que o nosso cérebro processa tudo. Então, sim, a sua autoestima vai ser impactada pela forma como que você foi criada, pela forma como seus pais te conduziram, pela sua educação, pela maneira como que você foi tratada lá atrás na sua escola. Tudo isso se começa a moldar lá atrás nos seus primeiros anos de vida. Então, se você tá querendo... mas você tá querendo dizer então que a minha baixa autoestima, que começou agora, quando eu engordei, quando eu tive neném, quando eu fiquei doente,
Ela começou lá atrás. Sim, ela começou agora, mas você sempre teve a baixa autoestima. Isso só foi reforçado por conta de um gatilho que conecta seu corpo a tudo que aconteceu lá atrás. E por que que é tão difícil curar isso? Porque é profundo. É o que a gente chama de blocos energéticos. É o que a gente precisa ir investigar nesse nosso campo energético, as situações que nos causaram dores, que geraram registros e que são acionadas sempre que a gente vive uma nova experiência. É nessas bases que é preciso trabalhar a sua autoestima. Entende? Agora, vamos refletir. O processo de aceitação. Me conta aqui, quem tá aqui na live. Você tem esse olhar para você? Você se aceita? Você se aceita como você realmente é? Me conta aqui. Se sempre foi assim. Se você se aceita agora, sempre foi assim? Você aceita o seu jeito de ser? Ou você tá sempre tentando se polir, se encaixar no que o outro espera de você? Porque isso é mais um sinal da baixa autoestima. Se você não consegue olhar para você, aceitar a sua forma de ser, o seu jeito de ser, o que está no seu íntimo, não é o seu corpo. Claro que o nosso corpo faz parte, né? Aceitar o nosso corpo, ser mais baixo, ser mais alto, isso também faz parte. Mas o que está mais no seu íntimo, dentro de você, você aceita? Você acredita que isso é parte de você ou você está tentando se moldar algo que não é seu? Porque quando a gente fala em autoestima, a gente tem que pensar em autoaceitação. A gente tem que pensar em aceitar as nossas sombras e a nossa luz. E esse sentimento, ele vem lá da infância. Pode ser que na infância você tenha sido muito criticada, pode ser que você tenha sido muito censurada, que quando criança você não podia se vestir de determinada forma, você não podia se comportar de um determinado jeito, ou alguma criação religiosa muito incisiva. Tudo isso vai impactar na sua forma de ser. Tudo era muito proibido, tudo era muito errado dentro do sistema familiar. Então pode ter existido muita cobrança, você se sentia muito cobrada, tudo que você fazia ou não estava bom o suficiente, ou não era aceito. Tudo isso molda e caminha junto com a construção da sua autoestima. Então, excesso de perfeccionismo é sinal de baixa autoestima. Autocensura é sinal de baixa autoestima. Autocrítica exagerada é sinal de baixa autoestima. Ficar sempre contando defeitos sobre si, se comparando, é sinal de autoestima. Então, são comportamentos que demonstram que você é uma pessoa insegura. E você é uma pessoa insegura hoje, não importa em qual área você esteja insegura. Pode ser que você esteja insegura com o seu corpo, pode ser que você esteja insegura com relação ao seu trabalho, talvez esteja insegura para lidar com a família, lidar com os relacionamentos amorosos, talvez seja insegura em tomar decisões. Onde que está a sua insegurança hoje? Percebe se em alguma área, e qual área você se sente segura? Compartilha aqui comigo, qual a área que você se sente segura? Porque às vezes a gente não acredita que a gente é insegura. Eu mesma não me via como uma pessoa insegura. Às vezes a gente acredita justamente o contrário. Talvez você até olhe para o espelho e se ache muito bonita, mas por dentro esteja totalmente insegura. Não consegue tomar decisões,
não consegue encerrar ciclo. Isso é um sinal de baixa autoestima. Pode ser que você não consiga tomar uma decisão porque você se sente incapaz de tomar uma decisão sozinha. Então, olha aí a insegurança na área profissional. Não consegue decidir na área profissional porque não se sente capaz o suficiente. Pode ser também na área do relacionamento, né? Fica insegura, tem medo de perder a pessoa que está do seu lado. Acredita que a qualquer momento essa pessoa possa ir embora. Então tem muito medo de ficar sozinha. E aí começa o quê? Assim, querer se encaixar. Não se sente suficiente, que tenta fazer coisas, acha que precisa mudar para se enquadrar num padrão e atender a pessoa que está com você. Ou então começa a se sacrificar, achando que se você for perfeita, se você tiver o corpo perfeito, que a outra pessoa nunca vai embora. Olha quanto sinal de baixa autoestima, só aqui. Então, não é apenas sobre beleza. Isso é muito além do físico. Sabe aquele sentimento de inferioridade, de incerteza, de insegurança, de não merecimento? Eles são sentimentos que vão fazer com que você não consiga usar todo o seu potencial. E pode ser até dentro de um relacionamento, nas relações familiares, interpessoais, no campo profissional, porque muitas vezes você vai deixar as oportunidades passarem. Por quê? Porque você não se sente capaz. Passar porque você tá aí conectada, ligada a essa insegurança. E aí você deixa as coisas passarem na sua vida e o pior, a principal pessoa já passou, que é você. Porque você não se admira, você não luta pelo que você quer. Oi, Márcia! Você não luta pelo que você é. E aí, no momento em que você se coloca numa relação que te coloca para baixo, que te faz duvidar de você mesma, em que você vive um relacionamento conturbado que tira a sua paz, você está se colocando em segundo, terceiro, quarto plano, mas em primeiro, jamais. Então, aonde que está a sua autoestima? E aí não vai adiantar ter cabelão, não vai adiantar a maquiagem, não vai adiantar o corpo, a unha, a roupa nova que você está comprando para se sentir melhor, não vai adiantar. Se você estiver vazia por dentro, você vai continuar se sentindo péssima se você estiver vazia por dentro. Você vai continuar se sentindo inferior às outras mulheres, às outras pessoas. Vai continuar insegura. E aí, se você não tem autoestima, se você não consegue se acolher, você não se reconhece, como que você vai acolher o outro? Como que você vai reconhecer as qualidades do outro? Como que você vai viver dentro de uma relação se você não consegue nem mesmo amar a sua própria pessoa, o seu próprio eu? Você não consegue nem mesmo ficar na sua própria companhia. Como que vai encontrar e viver uma relação em que a outra pessoa queira estar com a sua companhia, que a outra pessoa te admire, que a outra pessoa te aprecie? Ai, mas eu quero me libertar. Quero viver um relacionamento que seja gostoso, sem ciúme. É frequência. Se você continuar sem reconhecer a si mesma, vazia por dentro, é isso que você vai refletir, é isso que você vai espelhar e é isso que você vai atrair. Então, se você não quer mais ficar refém disso, ficar refém do ciúme, ficar refém da posse, do controle, se você quer ficar bem com você mesmo,
não quer mais ficar refém da dieta, da academia. Tá tudo bem a gente ter um corpo saudável. Seria ótimo, né? Se todo mundo cuidasse bem do seu corpo. Afinal, é uma questão de saúde. Mas a gente não precisa ser refém. A gente não precisa se punir com aquilo para poder pertencer a algo, para poder ter alguém do nosso lado. Entendeu agora que a autoestima, ela vai muito além do corpo? Então, se você tá começando a se conectar com isso, eu consigo te ajudar. É porque você tá pronta para começar a se olhar, pronta para consolidar a sua autoestima. E é isso que os tratamentos fazem. Foi assim que eu me ajudei, começando a me olhar, a me perceber, a me conectar com a minha autoaceitação. Porque enquanto eu julgava que eu não era merecedora, eu não conseguia perceber o meu potencial. Eu sentia que tudo que eu fazia não era o suficiente. Então eu fazia sempre mais e me sobrecarregava de tanto querer atender o outro. Só que eu tava tentando atender o outro para quê? Para satisfazer uma necessidade minha. Então, entende? Algo de um relacionamento afetivo, mas essa minha necessidade era algo, não de um relacionamento afetivo, mas da minha infância. Então, a autoestima, ela vai nos fazer perceber quem a gente é. Isso aí, Márcia, cuidar do corpo tá no topo da nossa lista. Realmente está no topo da lista. Quer dizer, é algo super importante, mas não é só o corpo, né? Ele começa pelo corpo. Então, gente, a nossa autoestima, ela faz a gente perceber o nosso valor, o nosso espaço, o nosso lugar. E agora pode ser que você esteja olhando e pensando, poxa vida, então, se eu já não me achava bonita quando olhava no espelho, agora eu entendi que eu também não me aceito. E aí é muita coisa pra gente dar conta, pra gente resolver. E como que a gente vai resolver tudo isso internamente? Porque se antes você ia lá, olhava no espelho, não estava feliz com o que via na frente do espelho, e agora que você percebeu que também tem algo interno para você olhar? Então a sua autoestima tá negativa, né? Menos 1, menos 2. Mas pode ficar tranquilo, porque a gente consegue e a gente vai dar um jeito nisso. Se você tá ouvindo essa live, se você vai ouvir depois, quando ela vai ficar gravada, e vai conectar com essa informação, vai perceber que tudo que impede de deixar essa sua autoestima equilibrada é um ponto que tá ligado lá atrás. E que se ela foi construída lá atrás e a gente trabalhar nesse ponto, reprogramar esse ponto, você vai perceber que você pode ressignificar esses padrões da infância. E aí as feridas que sustentam hoje a sua baixa autoestima, que mantêm elas, serão trabalhadas para que você possa criar novos hábitos, criar novos comportamentos e aí sim, né, iniciar aí essas reprogramações comportamentais para que você possa consolidar isso. Mas a gente antes precisa ir lá atrás e limpar, para que você consiga ter força para reconstruir isso. É, né, Márcia? É verdade, a terapia ajuda muito a gente, nossa. É um divisor de águas aí. Sim. E a baixa autoestima tá muito ligada à nossa insegurança também, né? Então, geralmente, quando a gente tem essa insegurança, a gente tem essa baixa autoestima. Que bom, que bom.
Imagina, né? Quantas pessoas que não vivem aí com esse sentimento de inferioridade? Quantas pessoas não vão impedindo de expandir, de viver relações, ficam aceitando relações medianas, trabalhos medianos, relações medianas, amizades, porque acredita que é isso que merece. Daí fica na cadeira da vítima. Só sofrendo, alimentando ainda mais essa vítima da insegurança que tá ali dentro de você. Da sua incapacidade, a sua falta de esperança. E isso não vai fazer você sair do lugar. O que vai fazer você sair do lugar é você ir lá, olhar para aquilo, chorar e despertar. Encarar a sua dor, o ponto. É isso que vai fazer você despertar o seu potencial. Você vai se levantar para a vida. Vai olhar para a vida com muito mais leveza. Porque a vida, gente, ela passa rápido demais. Ela é muito ligeira para ficar sofrendo por insegurança e por baixa autoestima. Então, vamos lá. A gente tem que fazer você dar a volta por cima. E é isso que a gente vai fazer. E aí, me fala uma outra coisa, o outro lado da baixa autoestima. A superestima. Será que ela é legal? Você acha que ter superestima é melhor do que uma baixa autoestima? Todo excesso é criminoso. Então, a superestima também tem um lado ruim. Essas pessoas que vivem nesse lugar são pessoas que tentam esconder as próprias dores, né? Elas sustentam ali por muito tempo um personagem para esconder as dores. Então, elas vivem de uma forma exagerada. Elas tentam ser melhor, ser especial, ser o mais importante, um comportamento um tanto quanto narcisista, que faz com que essas pessoas acabem manipulando o outro, para alimentar esse ego. Então, ela precisa manipular para alimentar o ego desse comportamento de superestima. Então, elas geralmente são ali os opostos do que elas tentam demonstrar, são completamente inseguras, tentam manter uma imagem. Para não olhar para a dor, ela veste essa máscara e vai trazer para você uma ideia de que você jamais vai conseguir encontrar uma pessoa como ela. E ela vai pegar gatilhos. Ela vai pegar gatilhos principalmente nessa área de quem já sofre com baixa autoestima. Acho que a estima vai muito do que tem dentro. Claro que a parte externa interfere, sim, mas o que tem dentro de você que só você tem, Robenice? Me fala. E aí, quem tem alta superestima, ele vai manipular o outro para poder satisfazer o ego inflado dele, porque ele é uma pessoa especial, então ele precisa demonstrar o quanto ele é especial e poderoso, diminuindo o outro, porque assim o outro se torna dependente dele e isso alimenta, porque faz com que ele seja o centro da sua vida. Ele tem a atenção toda voltada para ele, né? Então, no começo da relação, quem já se relacionou aí com um narcisista, fala pra mim. Alguém aí já teve uma relação com um narcisista? No começo da relação vai ser ótimo. Vai ser aquela pessoa que vai te agradar, que vai fazer de tudo por você. Ela precisa que você entre no jogo. Ela precisa que você jogue o jogo dela. Que você caia nisso. E aí, quando você estiver dentro do jogo, ela consegue te manipular.
Então, Robeni, olha só. A autoimagem tem que ver também se não tem a relação com o amor próprio. A gente vai chegar lá também. Porque é preciso despertar, né? Trazer essa beleza interna, isso que a gente traz dentro. Não só olhar para o externo. Porque o externo, ele é muito relativo. A gente não tem um padrão. E isso pode ser trabalhado sim. E aí, qual que é o começo, né? Acho que o primeiro passo vai pra gente entender de que forma que a gente vai liberar as feridas emocionais que estão guardadas. E não adianta, quer ter uma autoestima? Talvez você já tenha ouvido isso. Você precisa se amar. Para ter autoestima, você tem que se amar. Gente, isso é o pior conselho que você pode dar para uma pessoa que não tem autoestima. É você virar para ela e falar que ela precisa se amar. Não é assim, não. Você precisa se amar. Você precisa se cuidar, você tem que ir no salão. Não, isso é muito mais profundo. Essa definição de autoestima relacionada ao corpo é uma limitação. E é por isso que muitas vezes é necessário, sim, diferenciar o que é amor próprio do que é autoestima. São conceitos totalmente diferentes, distorcidos. A autoestima não tem nada a ver com amor próprio. Um pode impactar o outro, mas não tem nada a ver. Então, quando eu tô falando de autoestima, eu tô falando de gostar de você mesmo. Tô falando de gostar do seu corpo, claro. Mas gostar do reflexo que você vê no espelho faz parte. Mas eu tô falando de gostar das suas características subjetivas. E aí? Você consegue olhar... Só um pouquinho. Desculpa, entrou uma ligação. E aí me fala, você consegue olhar para você e se admirar? Você consegue se conectar com a sua força interior e se admirar? Admirar a sua coragem, a sua simpatia, a sua generosidade, a sua forma de lidar com as pessoas. Tudo isso tem a ver com autoestima. Se sentir capaz, se sentir bem com você mesma. Então não é só corpo. Não é só físico. Tudo isso voltado para essa percepção sobre si mesma é um conjunto. Então, quais as suas características subjetivas que você aceita, que você olha, que você admira? Porque o que não pode ser mudado em você é assim. Então, eu aceito quem eu sou, do jeito que eu sou, tem coisas que eu não vou conseguir mudar em mim. Entende a diferença? Entre se amar e se aceitar do jeito que você é. Você vai lá, olha no espelho, se admira e você fala assim: nossa, caramba, eu sou cheia de falhas, de erros, mas eu tô melhorando, eu tô aprendendo. A cada dia eu tenho um bom coração, eu tenho generosidade em mim, eu tenho falhas, mas eu também tenho acertos. Parabéns aí, ó. Também te acho admirável, perfeita, linda. É isso. Então, você consegue fazer isso por você? Mas você tá aqui fazendo. E aí, você consegue? Então, a nossa autoestima, ela é construída, né, ao longo da vida. Mas a base tá lá atrás. Na infância. Em toda a concentração dos sentimentos de incapacidade, de inferioridade, de falta. Em tudo que compõe você.
Tudo que você escutou o tempo inteiro, que você não era capaz, que você não ia dar conta, você não ia conseguir, você era burra, você é teimosa, você não é boa o suficiente. Se quando a gente nasce, a gente nem tem ideia desse julgamento, né? Que a gente vai passar, que já vem lá da infância, da nossa educação, já bem pequenininha. Porque a gente nasce e cresce vendo, né? Vendo o comportamento do nosso pai, da nossa mãe, recebendo críticas. Não pode dar risada desse jeito. É feio sentar de perna aberta. É feio mastigar assim. E todo o tempo você vai se podando. E ali você já vai compreendendo, né? O que é o feio, o que é bonito. Já vai construindo a sua relação com a sua autoestima. E aí, nesse momento, o nosso cérebro, ele só fica completamente maduro quando a gente completa próximo dos 25 anos. Aí você imagina a cabeça da criança que escutou tudo isso. Escutou na escola, escutou do irmãozinho, escutou dos pais, do coleguinha, que passou a infância toda ouvindo que era dentuça, que era gordinha. Mas aí todo mundo da família dela era gordinho. Só que ela cresce e aí ela quer mudar. E aí ela fica dependente de medicação para emagrecer. Ela se pune sempre que ela come alguma coisa. Porque ela acha que aquele jeito não é normal. Que não é uma coisa legal. Entende o que é aceitar? Aceitar a si mesmo? Sim, as pessoas acham a gente desinteressante, porque você é mais quieto. Né? Você acredita que você nunca vai encontrar um relacionamento com seu irmão, sempre falava que você era feio, que você nunca ia ter um namorado. Você sente então que você não é capaz. E a nossa estima vai descendo por água abaixo. Sempre, né? Sempre vai ter uma opinião. Sempre. E esses traumas lá da infância reforçam ainda mais. E sempre que você ouvir essa opinião, você vai se conectar com isso. Então é aceitação do seu jeito, do jeito que você é. Sem falar do julgamento com relação à nossa personalidade, né? Quantas vezes... Oi, Fer, tudo bem? Quantas vezes a gente não escuta? Porque você é teimosa, porque você é birrenta. Porque você chora demais. E aí os pais vão castrando os filhos. O filho não pode perguntar, o filho tem que ficar quieto. O filho não pode falar quando o adulto tá falando. Tudo que fizer fora da aceitar, é mal educado. E tudo isso vai interferindo na formação da nossa autoestima. Imagina as mulheres, né? A gente nasce criança e ganha lá uma Barbie. Loira, cinturinha assim, peitão assim, bunda assim, cabelo liso, certo? Olho azul, ok, cabelo perfeito, roupinha perfeita, sempre alinhadinha. Parecia aquelas crianças que nunca saem do colo da mãe. Qual o arquétipo que está sendo formado na cabeça das crianças? Agora, tem Barbie de cadeira de rodas, tem Barbie de cabelo enrolado, tem. Mas e lá atrás? O que era dito? Quais eram as regras do que era feio, do que era bonito? Você imagina? Aí aquela criança não tem, começa a crescer, percebe que não tem aquele corpo, que não tem aquele cabelo, como que fica? O que ela sente? Agora, uma pessoa com uma boa autoestima é alguém que já aprendeu a se amar, a se priorizar, a se aceitar as suas particularidades físicas ou do seu emocional, do seu jeito de pensar e de sentir. É aquela pessoa que aprendeu a reconhecer as suas propriedades, as suas singularidades. Então, o que você tem que você não vê por aí, que é só seu?
Porque aí você sai daquele lugar de comparação. Você não precisa estar na internet se comparando, porque tem que ter um corpo desse jeito, porque tem que ter um cabelo assim. Porque minha unha tá sem pintar e aí eu não vou fazer live. Você se sente à vontade para ser quem você é. Então, uma pessoa com uma autoestima boa, equilibrada, tem amor próprio? O que você acha? Me conta aí, gente. Vocês acham que uma pessoa com uma boa autoestima tem amor próprio? Não necessariamente. Por quê? Porque o amor próprio ele é um sentimento de respeito, de valor, de dignidade. Eu vou dar um exemplo. Imagina numa relação onde uma... Vou falar que é mulher, gente, porque tanto homem quanto mulher podem sofrer de baixa autoestima e de falta de amor próprio. Então, um dos dois não tem amor próprio, mas tem autoestima. Vamos pegar essa pessoa com autoestima e sem amor próprio. Então, a autoestima é aquela mulher que ela vai se olhar no espelho, ela vai se gostar, ela vai sentir que ela consegue, que ela é capaz, ela sente que ela é uma boa profissional, mas ela não tem amor próprio. Por quê? Porque essa pessoa vive numa relação ruim, uma relação de desrespeito, que o outro não valoriza ela, não faz nada com ela não se sente amada e ela não consegue sair desse lugar. Por quê? Porque ela não tem amor próprio. E não porque ela não tem autoestima. Entende? Então, vamos pensar na mulher ao contrário. A mulher que tem amor próprio, mas que não tem autoestima. Né? Dentro de uma relação mulher ou homem. Né? Enfim, tanto faz. Vamos pensar nisso. Então, a pessoa tem amor próprio, mas não tem autoestima. Então, a pessoa pode estar num relacionamento em que o outro respeita ela se sente amada, ela se sente digna, o marido trata bem, a esposa trata bem, ela tem espaço de fala na relação, ela consegue se impor, estabelecer limites, mas quando ela tá sozinha, ela olha e ela se questiona o tempo todo. Ela se questiona se ela é capaz, se ela é suficiente, se o que ela tá fazendo tá bom, se tá errado, se não tá. Ela começa a se comparar, ela compara o relacionamento dela com o relacionamento das outras pessoas. Ela compara a si mesma com as outras pessoas. Então, e às vezes não tem nenhum problema com o parceiro, nenhum problema na relação. É você que é a sua baixa autoestima. E às vezes você começa a criar problema que não tem, problema imaginário que não tem nada a ver com o coitado do outro que tá lá quietinho. Por quê? Porque você tá criando a partir da sua baixa autoestima. Pode ser que seu marido chegue do trabalho atrasado e fala assim, que pegou muita chuva no caminho. E aí você já começa a imaginar que tem algo errado, porque não choveu aqui. Só porque você não choveu não quer dizer, você não viu, não quer dizer que não choveu, gente. Não, mas ele deve estar com alguém. Então, você recebe amor, mas tá cheia de minhoca na cabeça, com baixa autoestima. Entende a diferença? Fica lá naquele processo de vítima. E aí sempre encontrando um problema, criando problemas mentais.
Então, entende qual que é a diferença? O amor próprio e a autoestima, é claro que. E eu quero que você me conte. O que falta pra você hoje? Falta autoestima? Falta amor próprio? Ou falta os dois? Coloca aqui. Reconheceu isso? Então vamos mudar isso. Vamos começar a tratar essas bases, essas feridas. Porque é possível uma mulher gostar dela mesma, estar bem com o próprio corpo e não ter amor próprio dentro de um relacionamento totalmente falido. E aí vai estar num relacionamento até saudável, mas ela tá doente, porque ela não tem autoestima. E aí ela acaba adoecendo o relacionamento. Procurando cabelo em ovo, é isso. Vai contaminando. E vai contaminando, né? A falta de amor próprio vai destruindo a sua autoestima. E assim uma coisa contamina a outra. E a autoestima também vai minando o seu amor próprio. Sabe por quê? Porque a baixa autoestima vai começar, você começa a se... Então assim, você não tem amor próprio, você começa a se desrespeitar. E aí você vai desrespeitando a sua relação com você, a sua relação com quem você é. Então as duas coisas estão muito conectadas e é por isso que é muito comum a gente confundir. E acreditar que para trabalhar a autoestima a gente precisa só se amar. Então, agora que vocês já entenderam a diferença aí do amor próprio, da autoestima, você entendeu também que não vai cair amor do céu na sua vida, não vai. Não adianta nada ficar parada esperando um milagre acontecer. Você precisa se desenvolver. Tem um livro que fala apaixone-se por si. Apaixone-se por si mesmo. Ele trabalha os 4 pilares da autoestima. E é muito bom. Mas antes você precisa limpar esse processo. Limpar essas raízes. Antes você precisa ir lá na base, reprogramar toda essa infância adoecida, fortalecer os seus pilares para daí entrar num processo mais leve. E aí esse livro traz o autoconceito, que é o quê? Que é a nossa visão sobre a gente. A gente concentra crenças sobre nós mesmos. Então, essa construção que vem lá da infância, do que a gente pensa sobre como você se sente com relação a si mesmo. Quem tem uma autoestima baixa tende a se depreciar. Depreciar a própria imagem. Depreciar quem você é. Se acontece alguma coisa, nossa, já não se perdoa, já se condena. Ai, porque eu sou preguiçosa mesmo. Ai, porque eu sou burra, e por aí vai. Vai se colocando cada vez mais para baixo. Então é um conceito muito subjetivo de você mesmo. Pessoas que não conseguem reconhecer as suas qualidades, que estão sempre acabando com a sua noção de si, colocando sempre num lugar de errado. E aí você vai fazer o quê? Você vai errar mais. Quanto mais você se deprecia, mais você se coloca para baixo. E vira uma bola de neve. Então a autoimagem é muito importante, é um conceito da sua própria imagem, é um aspecto da sua autoestima, mas não é só ela. Existem muitas outras coisas além da autoimagem. Esse é um aspecto, é uma visão muito generalista da autoestima. Quando você percebe que você olha no espelho, que você
e percebe o que você acha sobre você, aí você percebe que o conceito vai muito além da beleza, até porque beleza não é um padrão absoluto. A beleza tá nos olhos de quem vê, ela é muito relativa. O que é beleza pra mim, não é beleza pra você, e assim em diante. Eu posso achar meu marido lindo, as pessoas podem achar ele feio. Depende. Aí, às vezes a gente tem dificuldade também de receber um elogio. Isso também tem relação. Então, qual é o conceito interno, né? Um conceito bem profundo. Um outro ponto importante é o autorreforço, que é um dos pilares. O autorreforço é a tua capacidade de se elogiar, de se validar. E aí, né, se você não consegue nem receber do outro, imagina você se validar. Então começa a partir de hoje a se presentear. Não importa o que você faça, pode ser uma coisa pequena, mas que se para você tem valor, qualquer atividade que você faça, se presenteie. Se dê algo de presente. Porque aí, quando você fizer algo bacana, você vai se orgulhar daquela coisa pequena, daquela pequena vitória. Quando você olhar no espelho, você vai olhar bem no fundo dos seus olhos e vai dizer, poxa vida, eu me orgulho de você. Que isso vai vir da alma. E é isso que eu quero. Quero que vocês se olhem, se admirem. Pode ser que você nunca tenha feito isso. E muita gente não faz. Mas vamos fazer um teste. Vai lá, na frente do espelho, se conecta com a sua alma, com o seu espírito, olha nos seus olhos e se elogia. Pode ser, fala, pode ser que, olha, a gente não chegou ainda aonde a gente quer chegar, mas eu tô muito orgulhosa de você. Eu tô orgulhosa por essa pequena conquista. Fala! Você já fez isso? Porque talvez você tenha que ter se esforçado tanto para receber a atenção dos pais, né? Você era sempre criticada, tinha tão pouco e tinha que se esforçar muito. Ninguém reconhecia. Então vai lá você, reconhece o seu esforço. Quando você faz isso, você está olhando para sua criança interior. Nesse momento, você está na frente do espelho dizendo o quanto você se orgulha. E você está dizendo, eu me orgulho de você porque eu sou adulta agora. E eu tomo você nas minhas mãos. E agora eu cuido de você. Isso é muito profundo. Muito mais do que você imagina. Isso impacta muito a sua autoestima. Impacta todas as áreas da sua vida. Então faça isso. Vai lá. Vai lá e reverbera aí na sua vida e começa a praticar agora. Começa a praticar agora com você, com a sua criança. Um outro ponto importante. A autoeficácia. Que é quando você confia em você mesmo. Quando você se sente capaz, quando você se sente competente. Quando você tem convicção de que você consegue. Você deseja. Você sabe que você vai, que você faz. Eu sei que muitos de vocês, esse pode ser um dos pontos mais difíceis para alimentar na autoestima. Porque passou uma vida inteira se sentindo incapaz, se esforçava, fazia, e não era suficiente, não conseguia chegar lá. O que o outro esperava de você era sempre mais. Ah, tirou 9, não tá bom, tinha que ter tirado 10.
mas ter eficácia para sua confiança ser reconstruída. Que essa autoconfiança, ela também espelha na relação. Então, aqui o que a gente fala de movimento é para você passar a confiar em você a partir das suas escolhas. Então, a partir de hoje, você não vai mais usar muleta na vida. Pedir a opinião da amiga, porque eu só consigo tomar decisão se eu compartilhar com alguém, porque eu preciso de uma segunda opinião. Não. Preciso da opinião da minha mãe, preciso da opinião do meu pai. Nossa, gente, tá um calor nessa cidade, vocês não têm ideia. Preciso da opinião de todo mundo. Tem que trabalhar a autoeficácia. Por quê? Porque não se sente capaz, né? Ainda precisa de um apoio. Porque se tudo der errado, tem alguém pra gente compartilhar a culpa. Então, assim, para de usar muleta. Corta isso. Não é pra você cortar o contato com as pessoas, não é pra você parar de falar com elas, é pra você parar de pedir ajuda delas. Esteja comprometida com você. Porque a partir de hoje você vai estar comprometida com a sua autoestima. Você vai começar a trabalhar a sua autoeficácia. Você vai começar a decidir as coisas sozinha. Sem perguntar pro marido. Geralmente é o marido, né, gente? É o marido para quem a gente pergunta. Não, é diferente de compartilhar decisões. Vocês não estão me entendendo, né? Compartilhar é uma coisa. Decidir é outra. Ah, mas e se eu quebrar a cara e se der errado? Vai quebrar a cara, a gente se decepciona, a gente sofre, a gente quebra a cara, mas é aí que a gente se fortalece. Que bom que eu errei, porque agora eu aprendi. Eu sei fazer escolha sozinha. Corta esse cordão umbilical que tá aí preso. Entende? Mostra pra você que você amadureceu, que você é uma pessoa adulta. Uma coisa, gente, é a gente compartilhar decisões numa relação. Outra coisa é a gente só decidir a partir da opinião do outro. A partir do que o outro acha que é certo. Então eu quero saber se você tá pronta. Tá pronta para passar por isso, para passar por essa libertação? Porque assim, ó, a nossa vida, gente, é só pra frente. Esquece esse negócio de voltar lá atrás, não. Você vai ser uma nova pessoa a partir de agora, decreta isso pra você. Começa a colocar isso na sua mente, começa a exercitar isso. Fala pra você mesmo em voz alta, vai lá na frente do espelho e fala com intenção, com força, com vontade. Que a partir de agora você vai ser uma nova pessoa, você vai tomar novas decisões, você vai voar alto. Você vai olhar para as áreas da sua vida. Porque é só assim que a gente vai se libertar dessa baixa autoestima. Sabe, eu nunca pensei que um dia eu ia olhar para minha vida e ia imaginar que eu podia estar feliz em todas as áreas da minha vida. Sim, eu estou feliz. Outro dia eu até me emocionei de ver isso, de sentir isso. E eu tenho certeza que você consegue também. Né? Se você chegou até aqui, é porque você quer isso. Então, acolhe isso. O que você começa a cultivar hoje, você colhe amanhã. Então, você vai errar, você vai aprender, você vai ter novas experiências, vai conseguir tomar decisões, vai assumir a responsabilidade da sua vida, das suas escolhas. A partir de hoje, vai se tornar uma pessoa diferente. A partir de hoje, você vai fazer as coisas sem a ajuda da sua mãe, sem a ajuda da melhor amiga, fazer suas próprias escolhas, ser protagonista da sua vida.
Você tem que começar a se colocar no centro da sua vida. Começa a se iluminar. É de dentro, quando você começa a iluminar de dentro, que você vai encontrando as respostas que estão aí. Eu posso até te dar a chave, mas é você que precisa pegar a chave e abrir. Você tem que tomar a decisão. Então começa a se observar, a se questionar. Como é que você se vê? Como é que você se gosta? Se você gosta do que você vê. Não gosta? Então, começa a mudar. Você pode mudar isso? É algo que você pode mudar? Então, começa a mudar. Qual é o conceito que você tem sobre você, sobre os outros, sobre o que os outros pensam sobre você? Você fica preocupado o tempo todo com o que os outros pensam? Gente. Nós precisamos parar de perder tempo. Perder tempo deixando que os outros manipulem a nossa vida. Me emocionei de verdade. Chorei. Vou contar pra você. Eu fui caminhar e era algo que eu já queria fazer há muito tempo. Ter um tempo com os meus animais, eles já estão até velhinhos, né? E eu tava conseguindo fazer isso. Daí eu olhei pra vida assim, olhei, falei, nossa, que coisa mais linda. É isso que eu queria. E daí aí eu comecei a chorar. Eu falei, nossa, como você é boba. Eu falei, não, eu estou feliz, por isso eu estou chorando de emoção. Mas é muito bom, gente. É isso. É sobre isso, né? Não é tudo perfeito. Mas é sobre a gente reconhecer quem a gente é vivendo dentro das nossas escolhas. Então, a partir de agora, comece a reconstruir a sua autoestima, o seu amor próprio, a se desenvolver a sua dignidade. Comece a se respeitar, a se valorizar. Comece a exercitar o não. Ai, mas é tão difícil dizer não, né? Me incomoda demais. Então, a pessoa te chamou para algum programa, não responde na hora, fala que vai pensar, fala que vai responder depois, já que você não consegue falar pessoalmente, daí manda uma mensagem. Até que chega uma hora que você, não, hoje eu não tô afim. E aí vai ficando mais leve. Então, até que você vai se acostumando, né? Porque a gente precisa entender, né, que falar não para as pessoas não vai mudar nossas relações com elas. Isso também foi uma coisa que, um processo para mim, né, um exercício para mim. Então é isso, comece, mas comece hoje, tá? Comece agora, porque a vida passa. Você tem a oportunidade de mudar ela todos os dias da sua vida. É isso. Muito feliz. Então, se você sente que precisa mudar algo, me manda um direct, né? Eu vejo o que eu posso te ajudar, a gente troca uma ideia. Quero agradecer aí quem esteve comigo, Márcia, linda, que esteve aqui presente o tempo todo. Obrigada pela sua participação. E a gente se vê em breve, gente. Beijos.